Elaborada durante a Segunda Guerra Mundial, a pintura Criança Geopolítica assistindo o nascimento transmite a preocupação do artista com o futuro da humanidade diante da perspectiva sombria da época. No ambiente de fim de guerra, a população ansiava pelo nascer de um mundo novo e de um novo homem, especialmente depois dos acontecimentos traumáticos da experiência de conflito. Dali mostra, no entanto, que esse otimismo esperado pela população não se refletia em suas crenças. Ao contrário, a pintura apresenta uma atmosfera de ameaça e tristeza. A criança que assiste ao nascimento parece assustada e a mulher que aponta o nascimento do tal novo homem é ao mesmo tempo musculosa e esquelética. O ovo de onde o homem sai representa um mundo com uma casca mole, onde os continentes também são representados e quase se diluem. O continente sul-americano deixa cair uma lágrima e uma gota de sangue escorre pela abertura de onde sai o homem, mostrando as consequências da Grande Guerra. Em Novas Formas de Sofrer do Brasil da Retomada, de Dunker, ele narra o problema da racionalidade diagnóstica no Brasil pós-inflacionário, onde somos frequentemente submetidos às diversas formas de avaliações e métricas em todos os campos de nossa vida. Temos que sempre ser os melhores e de acordo com as expectativas determinadas pelo capitalismo. Isso implica o grande impacto no crescimento dos diagnósticos de psicopatologias, como pânico, depressão, drogadição, anorexia, etc. A partir deste cenário, tivemos que nos repensar a partir de novas divisões: os que atendem ao sistema e os que lutam para atender. Relacionando a obra em questão, vemos o sofrimento que paira sobre o Brasil, onde pessoas precisam nascer de novo em terras de grandes desigualdades, onde a classe média miserável de valores assiste, aponta e educa seus filhos a desprezarem aqueles que lutam por direitos iguais, onde o sangue escorre sobre um tecido branco como se buscasse a paz e um momento de trégua deste grande conflito. O quadro A Face da Guerra demonstra a repulsa de Dalí pela guerra civil e sua conclusão de que a guerra só traz destruição. Apresenta de forma evidente a sensação de tragédia. É possível observar um rosto marcado pelo sofrimento e em seus olhos e boca existem faces igualmente desfiguradas. A cabeça sem corpo se encontra em uma paisagem arenosa que simboliza o sentimento coletivo de solidão durante a guerra. Essa face principal representa o início da Segunda Guerra Mundial, pois se encontra cercada por serpentes em posição de ataque, que simboliza os constantes ataques sofridos durante esse período. Também é possível analisar a obra por outro lado, como se a face estivesse observando a guerra em si, uma vez que, se olharmos em seus olhos, está refletida toda a agonia representada pela guerra. No paradoxo moral do batalhador brasileiro de Dunker, essa tela pode ser relacionada ao trecho onde o autor coloca a crença neoliberalista dos anos 1990 com a popularização da depressão e das patologias do consumo como causa principal das neuroses clássicas, histerias, obsessões e fobias, que geram, de acordo com ele, a psicopatologia ou as patologias do caráter. No que diz respeito aos sentimentos gerados, no Brasil, é possível observar diversos rostos humanos nos quais se enxerga claramente a agonia, o medo e a desesperança gerados pela necessidade que o batalhador brasileiro encontra de sacrificar campos de sua vida para suprir suas necessidades básicas e também aquelas que surgem da cultura do consumismo. Trata-se de um paradoxo entre a tese globalizada de que patrões e empregados são iguais e a desigualdade observada na realidade brasileira. Para Marx, o desenvolvimento econômico e social é baseado no aumento do consumo, que resulta no lucro para o comércio e para as grandes empresas, gerando ainda mais consumo. Na obra A Dança, pouco se tem relatado seu contexto e suas representações, mas a despeito dessa ausência, trata-se da obra que apresenta a mais complexa trajetória envolvendo diversas personalidades. Assim, desta tela faremos apenas uma interpretação livre, correlacionada à cultura da indiferença de Dunker, bem como as abordagens de Marx. Relacionando a cultura da indiferença, percebemos na tela o distanciamento naturalizado existente entre as classes sociais e exacerbado neste período de distanciamento social obrigatório. A indiferença às necessidades humanas, na tela de Dalí, é apresentada como a tentativa das personagens de se conectarem, apesar de estarem submetidas a uma certa violência. Vivemos em uma época em que as suas questões não são as minhas questões, portanto, afaste-se. Trata-se de uma luta de ideais em pleno deserto árido e mortal,
onde o senso da coletividade deixa de existir. É possível também perceber uma certa dominação entre as personagens que pode ser identificada com o texto de Dunker quando diz que a violência e a docilidade caminham juntas no contexto sexual, onde o mais fraco domina o mais forte. Em Marx, a ideia de uma sociedade doente ou normal, preocupação dos cientistas sociais positivistas, desaparece. Para ele, a sociedade é constituída de relações de conflito e é de sua dinâmica que surge a mudança social. Fenômenos como luta, conflito, revolução e exploração são constituintes dos diversos momentos históricos e não disfunções sociais. Na obra Persistência da Memória, os relógios que se derretem representam um tempo que passa de forma diferente. Quando olhamos para os relógios de Dalí, reconhecemos este objeto, porém ele nos causa estranheza, pois está destituído de seu formato e uso convencionais. Essa estranheza gera uma reflexão sobre o próprio objeto e sua função. A obra apresenta uma visão subjetiva da temporalidade e suas implicações. É também uma homenagem ao tempo interior e inconsciente, que tem sua própria forma de ser contado e que foge à racionalidade. Em Crimes da Palavra e Cultura da Denúncia de Dunker, são abordados os conceitos de difamação, calúnia e injúria, que são eventos historicamente comuns nas relações humanas e sociais, mas ganham aumento de magnitude com o advento da internet e da era da pós-verdade. O autor relata a impotência gerada pela dúvida, da veracidade da denúncia, o que podemos observar na cultura do cancelamento, onde não é permitido errar que a turba virtual faz julgamentos em peso, sem contextualizar e desumanizando o outro. Sob um prisma marxista, o conceito de mais-valia determina que o valor de uma mercadoria está relacionado ao tempo de trabalho necessário para produzi-la, e que o tempo excedente de trabalho necessário a essa produção é a mais-valia. Observamos, assim, que mais uma vez o conceito de tempo é relativo de acordo com a lógica subjetiva ou econômica que se faz presente nas vidas de toda a sociedade. Ao relacionarmos a persistência da memória com a obra de Dunker em uma leitura livre, nos faz refletir com os relógios derretendo o tempo precioso que perdemos, nos importando com a vida alheia, difamando, julgando, rotulando, cancelando e questionando tudo que foge ao nosso padrão. Também nos faz refletir sobre o nosso tempo cronológico, o nosso tempo de vida, que se esvai na injusta relação de trabalho que retroage no passar do tempo. Anos de luta não são mais a certeza de tempos de glória. A obra A Tentação de Santo Antônio retrata Santo Antônio lidando com as tentações mundanas. Ele se encontra nu, representando a situação na qual nos encontramos nos sonhos, totalmente despidos de qualquer privação. À frente da imagem do santo, pessimista e angustiado, que representa o ser humano, encontra em Cristo, a cruz, sua única esperança, e somente pela fé e renúncia o homem pode se libertar dos demônios que o atormentam. No capítulo A Querela do Consumo, Dunker trata sobre o consumo e o conflito presente na realidade do que ele chama de classe média americana, quando existe a necessidade de adquirir cada vez mais produtos, muitas vezes desnecessários, simplesmente por uma questão de status, sendo para Dunker uma patologia de reconhecimento, na qual os produtos e serviços adquiridos servem apenas para serem mostrados. Para Marx, o consumo alienado é uma forma de dominação. Na sociedade de consumo, as necessidades são estimuladas de forma artificial. Em comparação com a tela de Dalí, é possível relacionar o consumo conspícuo com a tentação representada na obra. No texto de Dunker, essa tentação seria posta à classe média, que estaria diante da possibilidade de adquirir produtos e serviços luxuosos e desnecessários simplesmente para exibi-los e demonstrar estarem em uma posição onde não estariam, necessidade de mostrar a não dependência aliada à autenticidade. Podemos também observar a fragilidade representada pelas patas finas que sustentam tanto luxo, luxúria e ostentação. Na obra Tristão e Isolda, Salvador Dalí apresenta a dualidade, através da representação entre um estado de vigília e de sonho, no qual um dos personagens representa a vida e o outro a morte, e o amor metafísico que só se consuma no plano do pós-vida. No texto Solidariedade sem Transcendência, de Dunker, o altruísmo é colocado, na visão de Freud, aliado à teoria de Adam Smith, como apenas um sentimento de egoísmo disfarçado, além de incluir o pensamento de Marcel Mauss,
de que os processos sociais estariam baseados em uma lei natural de retribuição, troca e doação. Ou seja, para os três, o sentimento genuíno e desinteressado de doação, amor ao próximo e solidariedade não existiria. Somente estaria, no fundo, relacionado à glória individual e autossatisfação. Por outro lado, não só existiria o narcisismo, desde que o ato solidário em si fosse posto antes da solidariedade, mudando o sistema de interesses. Marx diz que o homem não é naturalmente egoísta nem altruísta. Sua postura se adequa às atividades que realiza. Assim, em uma sociedade onde a glória individual prevalece, os sentimentos e ações egoístas são frequentes. No sentimento da dualidade, quando mencionado o conflito entre ser solidário e somente querer o reconhecimento acerca de um ato de suposto amor e caridade, assim como na tela, existe o conflito entre o amor dos dois personagens, sendo que eles são opostos e só poderiam viver seu amor no plano da morte. Ainda é possível colocar o amor deles como a quebra do narcisismo e do sistema de interesses, já que o amor verdadeiro entre eles funciona como um elo, uma conexão entre as personagens, e criaria um sentimento de prazer sem o interesse oculto. A obra Cisnes Refletindo Elefantes é uma pintura do período paranoico crítico de Dalí, que já demonstrava a influência do trabalho de Freud sobre sua arte, externalizando o inconsciente. Ele foca em uma imagem dupla, que faz com que os reflexos dos cisnes em uma lagoa pareçam elefantes. O pescoço e asas dos cisnes assumem uma aparência de troncos e orelhas quando refletidos, enquanto o reflexo de uma praia coberta de árvores atrás dos cisnes fornece aos elefantes pernas e corpos. À esquerda tem-se um autorretrato de Dalí, voltado para longe da imagem dupla. Em Narcisismo Digital de Dunker são interligados os conceitos de exibicionismo, narcisismo e identificação, fenômenos estes observados no comportamento humano na utilização de redes sociais, onde se passa a administrar a vida privada por meio de exposições. Salienta ainda o conceito de ostentação, onde busca-se parecer rico, ainda que a origem desta riqueza seja ilícita. Na tela é possível associar o autorretrato de Dalí, de costas para o que não deseja ver, com o conceito marxista de alienação, onde é dito que o trabalho é percebido pelo trabalhador como algo fora de si, que pertence a outros, causando em si uma dualidade social e particular do homem, que percebe seu sofrimento sem saber nomeá-lo, por estar alienado de sua origem, sendo esse sofrimento advindo da desigualdade, da exploração, do trabalho como condição necessária a seu sustento, e ainda assim insuficiente para tal. A obra nos remete que, ao visualizarmos cisnes elegantes e bem apostados, existe sempre a sua correspondência elefantes fortes e inertes para sustentá-los, assim como ocorre na relação burguesia e classe operária abordada por Marx. Trata-se do lago capitalista.